Bom, temos uma colocação aqui, vamos esperando outras. Eu vou fazer a pergunta para vocês dois, e aí vocês falem o que vocês acharem importante falar. Como trabalhar em sala de aula numa sociedade em constante transformações para educar nossos alunos pelas profissões que ainda não existem, ou para as profissões que ainda não existem? Educar para a liberdade, responsabilidade, tolerância, etc., não é muita carga para o professor? E qual o papel da família? A falta da valorização da educação, às vezes, por parte dos pais, não é um grande problema hoje? Vamos começar com essa questão, depois a gente passa. Beleza. Quer começar? Bom, a resposta mais direta, simples e sincera é não sei, né? Agora, colocado isso, a gente pode, né, conversar a respeito. As profissões, mesmo as profissões as mais consagradas, estão mudando muito rapidamente. Né? Pega... Nos tempos de eu menino, como diria Manuel Bandeira, a profissão séria é ser advogado, engenheiro, não sei quantos e tal, tá certo? Então você tinha... A advocacia não é mais a mesma coisa e cada vez é menos a mesma coisa, né? Os transitados em julgado já estão todos colocados na internet, tá certo? Então você ter um julgamento autônomo diferente não é brinquedo. Então, não só as profissões consagradas estão modificando, como as profissões desejadas estão modificando. Há pouco tempo atrás, o sujeito queria ser programador de computador. Não precisa mais, tá certo? Estão autoprogramáveis. Agora ele quer fazer web design. Ora, os sistemas são tão amistosos que o web design já está, de certa maneira, também incorporado. Então, eu estou pegando profissões modernas, tá certo? Elas são dinamicamente transformadas. As profissões antigas, muitas delas já desapareceram, não é? Eu fui fazer um trabalho dentário e eu pensei que ele estivesse trabalhando com impressora 3D. Porque ele fez o molde e falou, volta daqui umas 2 horas, e a peça estava lá. Como eu voltei ao dentista essa semana, acho que foi na segunda ou na terça, quarta-feira, à tarde, e eu vi um barulho, eu entrei na sala. Não era uma impressora 3D, era uma fresa, porque a impressora 3D não consegue moldar com cerâmica. Então, é uma peça de cerâmica que é fresada, uma fresa programável. Ou seja, ele filma o dente, passa tudo internet, não precisa voltar lá, é tudo... Isso programa a fresa, e a fresa, em 1 hora ou menos, esculpe. Então, não é uma impressora 3D, é uma coisa muito mais sofisticada, é uma escultura programável. Ora, isso desempregou o protético. Todo mundo sabe o que é o protético, não precisa mais do protético. Porque ou a impressora 3D, quando você usa um material menos resistente, ou essa fresa automática. Eu estou pegando profissões sofisticadas, tá certo? Agora, as profissões menos, essas já desapareceram há mais tempo. O peão de fábrica e o cabo de enxada desapareceram. Então, o que é preparar para esse mundo em que as profissões são efêmeras? Esse é o tamanho dessa pergunta. Então, claro, é simples dizer não sei, mas preparar para a pessoa crescentemente poder se informar e se formar e desenvolver novas habilidades. Agora, como é que a gente faz isso? Esses desafios têm que ser lançados pela escola, desde muito cedo, problematizando
o que é trabalhar, como é que o trabalhar está se modificando, e, às vezes, estabelecendo criticidade, quer dizer, olhando criticamente o que se está vivendo. Então, a quantidade de moradores de rua, por exemplo, em São Paulo, cresce exponencialmente. São dezenas de milhares nesse momento. São desistentes. Na realidade, o estar na rua é uma escolha. É uma escolha feita diante da falta de perspectivas. Então, eu vou dizer uma coisa bem complicada aqui, que vai me fazer valer o apelido de marxista cultural, porque o marxismo cultural está na moda, né? Nós precisamos ter escolas capazes de repensar a vida social. Repensar a vida social. E, portanto, o coletivo escolar tem que imaginar as novas profissões, profissões de natureza social, de natureza mesmo física, né? Então, o condicionamento físico é uma necessidade eterna. Portanto, gente voltada para a biomedicina e profissões afins são profissões que têm futuro. Uma outra profissão que tem um futuro muito importante, faço votos, é educador. Educadores e educadores terão um papel muito transformador nessa sociedade do futuro, se nós não formos todos para o inferno, que é outra possibilidade, né? Então, se nós não formos para o inferno, as profissões de educar, de formar gente, são muito importantes. E, portanto, nós temos que exercer com entusiasmo a nossa profissão. E mostrando o desafio que nós não sabemos enfrentar, quer dizer, apresentando para a molecada esse problema, o que é ser professor daqui a pouco, quando você tem máquinas que ensinam, tá certo? E agora nós temos homeschooling também, né? Educação domiciliar, como se isso fosse solução para alguma coisa. Vai desenvolver aquelas competências todas da base nacional comum se o sujeito não interage com ninguém. Vai fazer empatia, solidariedade com quem? Com a máquina, né? Então, essa é a primeira. O educar com liberdade e responsabilidade, no fundo, tem a ver com a mesma coisa. Quer dizer, é um bruto desafio para nós educadores. Agora, gente, quem se mete a ser educador nesse país gosta de desafio. Então, não vamos reclamar, não. Porque essa é a nossa perspectiva. Está diante do mundo sem... Eu estou escrevendo um livro, que eu não sei o que é o título ou o subtítulo, mas é Ética da Aventura, e o subtítulo é Educar para o Imponderável, ou vice-versa. Quer dizer, nós temos que desenvolver uma ética para viver essa aventura histórica e cósmica, e temos que educar para um futuro imponderável. Esse é o nosso desafio. Quer saber? Eu acho muito bonito esse desafio. Eu acho melhor isso do que adestrar a gente para passar para diante o que está na apostila. E, portanto, bem-vindo ao clube. Eu queria, assim, rapidamente colocar um pouco essa questão, esses dois aspectos de questão que foram colocados, né? Por isso, né, gente, dada a abertura para tantos possíveis, dada a incerteza, etc., de futuro, né, se fala tanto em desenvolvimento de competências e habilidades, né? A escola, quer dizer, uma das respostas seria isso, né? Como em constante transformação, como educar? Desenvolvendo competências e habilidades. Isso seria, digamos, uma resposta simples para uma questão complexa. E competências e habilidades para quê? Para a escola seguinte e para uma vida que segue, né? Pensamento crítico, autocuidado, etc., etc. No caso da família, né, ser pai e mãe não são profissões. E o que é a família, a função da família, como a família convive com outras responsabilidades. Porque cuidar de crianças é uma das responsabilidades dos adultos, né? São adultos que têm crianças, né? Até por biologicamente impossível, depois de certa idade, e são adultos, só que
cuidar de crianças, no sentido pleno, educar crianças, é uma das responsabilidades dos adultos. E os adultos não estão sabendo como coordenar, né, a atividade de ser pai ou mãe, não importa em que configuração isso aconteça, com outros desafios de ser adulto nesse mundo complexo. Então, é difícil. Agora, uma última coisa, né, gente? Dada essa indefinição, essa variedade, etc., daí a importância da formação continuada, né? E eu diria que nós não sabemos, não sei se eu estou sendo muito injusto, no contexto da educação, a responder essa pergunta, o que é uma formação continuada, né? Porque os professores, na sua sensibilidade, pedem formação continuada, precisam de formação continuada, entendendo por formação continuada aquilo que uma formação básica não dá conta, e não dará conta, né? E agora, eu acho que a gente tem que aprender. Na cátedra, eu acho que esse é um dos nossos esforços, né? Aprendermos o que seria uma possibilidade de oferecer formação continuada para os colegas que trabalham na prática, né? A escola é lugar da cultura. Quando a escola se tornou para todos uma política pública, a escola virou lugar da cultura. E a escola, tradicionalmente, é lugar do culto. Culto à ciência, culto à religião, etc. E nós não sabemos ainda articular culto com cultura, infelizmente. Nós sonhamos com o culto, com a pessoa culta, a pessoa poderosa, com a elite, né? A escola como lugar da cultura, onde todos têm lugar legitimamente, é difícil, né? E com isso, um colega fez uma pergunta que é essa assim: como alinhar o que é com o que deveria ser, né? Se quem define, como definir essa referência sem padronizar, ou seja, como chegar ao mesmo objetivo num contexto de diversidade? Eu acho que a pergunta é muito boa, e eu tenho feito uma imagem, eu não sei se ela é boa, mas essa imagem tem me ajudado a ficar calmo diante de uma pergunta com essa complexidade, né, gente? Vamos imaginar uma cadeia montanhosa, né? Uma cadeia montanhosa, as montanhas têm diferentes altitudes. Uma tem 5.000 metros, outra tem 800 metros, outra tem 2.000 metros, etc. Vamos pensar, por exemplo, o aprender a ler, calcular e escrever. O objetivo é o mesmo, né? Todos queremos chegar ao topo da montanha. Mas as montanhas têm diferentes alturas e têm diferentes lugares. Você pode chegar por uma via, outro pode chegar por outra, etc. Então, uma coisa é dar a todos e a cada um o direito, né, de chegar ao topo da montanha. Outra coisa é padronizar a montanha. Só pode ser uma montanha de 5.000 metros e só pode ser por essa trilha. Eu acho que nós temos que pensar o ler e escrever como uma cadeia montanhosa. Todos têm necessidade, todos têm direito à cultura textual, à cultura digital, porque ela é do mundo, é da cultura, é cultura, não é culto, é cultura. Só que esse objetivo é comum, esse propósito é comum. Os modos, né, as alturas, o até onde a gente vai, isso é definido na caminhada, né, e num olhar que está sempre voltado para aquele Oriente, né, e é isso que as pessoas precisam ter. No mais, senão a gente está, de novo, sonhando com um impossível e que desiguala as pessoas, né, mesmo que o discurso seja objetivos comuns, né. Menezes. Bom, eu tenho uma dúzia de perguntas aqui diante de mim. Eu vou responder as primeiras 6, depois eu devolvo a palavra e as outras 6 eu trato depois. E vou ser sintético, porque é natural com tantas perguntas ser sintético. Uma das perguntas tem a ver com a cultura digital que está sinalizada na Base Nacional Comum
E como é que fica isso em contraposição à educação presencial? Primeiro, não dá mais para separar. A educação presencial tem que fazer uso o tempo todo da cultura digital. Ou seja, é sim importante que haja sala de aula com muitos alunos, convívio, mas esse convívio não pode deixar de lado sequer as redes sociais, não estou nem falando do Google. Ou seja, a possibilidade de troca, interação e informação tem que ser trazidas. Então, não é em oposição o digital versus o presencial. As duas coisas têm que estar juntas. A outra pergunta é se não seria preciso uma mudança na estrutura da escola, até arquitetônica, para dar conta de desenvolver as demais competências, decididamente. Alunos perfilados, escutando gente, não funciona. Você precisa ter mesas em que, dada uma tarefa, você atribua para pequenos coletivos o fazer conjunto. Você imagina, eu estava dando um curso no semestre passado no Instituto de Física, chamava Cosmo, Vida, Razão, Ciência. Bem pouco pretensioso, ia do Big Bang até a quarta Revolução Industrial. Ora, como eu formo professores, eu passava para eles desafios. Eu tive que garimpar uma única sala, no prédio de sala de aula, que não fosse carteiras, fossem mesas. Então, a mudança na arquitetura escolar, e ele não fala só na físico, no tempo também, a distribuição do tempo escolar. Tá certo? Hoje nós temos quase todo o tempo tomado por aulas de 50 minutos, a gente fala de 10. Talvez você tenha que ter ações, atividades extra-classe, pelo menos com a mesma dosagem no tempo. Plena necessidade de mudar a arquitetura, o espaço e o tempo. A pergunta é se a filosofia de vida do professor não impacta diretamente o processo de avaliação. Decididamente impacta. Quer dizer, um professor cuja filosofia de vida e de trabalho é que ele é um transmissor de conhecimento, ele já é um anacronismo e vai fazer uma avaliação anacrônica. Mudar essa atitude não é brinquedo. É fácil fazer a autocrítica dos outros, como eu costumo dizer, sabe? É difícil você se modificar. Aqui a outra pergunta é se, com foco nos conteúdos das escolas pré-vestibulinas, escolas privadas de ponta, elas não deixariam em desvantagem uma escola pública que trabalha valores, etc. Eu vou dizer muito sinceramente que eu acho que não. Se você desenvolve autonomia, e autonomia significa, tem vários tipos de disciplina. Tem as escolas militarizadas, que impõem a disciplina heterônoma. A autonomia é uma disciplina própria. Como meus filhos, além de outras profissões, têm conjuntos musicais, etc., eu vejo que um artista tem que ter uma enorme disciplina. Ele trabalha horas por dia para desenvolver aquele acorde, aquela ligação e tal. Essa autodisciplina é que produz o cara capaz de se desenvolver sozinho. Ele acaba indo bem nos vestibulares também, viu? Peguem escolas que existem já há décadas, as escolas Waldorf, para dar um exemplo. Tá certo? Trabalha com enorme liberdade, tem um currículo completo. Você pensa que essa molecada vai mal no vestibular? Não vai, não. O problema da nossa escola não é que ela desenvolve os valores, é que ela deixa de fazê-lo. Aqui a questão da avaliação. Se avalia o aluno, ele é o objeto da avaliação. O professor é o agente da avaliação. Dá para inverter essas coisas? Aqui eu vou jogar um pouquinho com o meu conhecimento de inglês. Em inglês tem as palavras assessment e evaluation. São duas coisas completamente diferentes. O assessment é a verificação de quanto o cara está adestrado para responder a minha pergunta. Evaluation é um olhar mais amplo, mais em conjunto. Se você fizer de fato evaluation, o professor é tão avaliado quanto o professor. Se você fizer assessment, só é assessed quem faz a prova. E a última das 6 que eu respondo agora é se numa educação que se valorizam somente números, quantidades, coisas respondidas, não dá? Agora deu. É difícil achar o ponto certo. Se não precisa ressignificar o sentido de avaliação
quando nós estamos ligados só nas quantidades. Eu acho que só tem uma saída para isso, que é avaliar em contexto. Em contexto, quer dizer, quando se está vivendo e da forma que está vivendo. O Lino trouxe, gostei muito que ele falou, as crianças avaliam o sabor das coisas, se elas estão gostando, se elas não estão gostando, etc. Uma vez uma revista me perguntou que se eu tivesse um critério só para escolher uma escola para os meus filhos, que critério eu usaria? Eu disse, eu escolheria a escola onde os professores estão felizes. Gente feliz, felicitos demais. Gente infeliz, infelicitos demais. A escola tem que ser gostosa, tem que ser saborosa. E, portanto, o ressignificar a avaliação é não limitar a avaliação à prova. É avaliação em contexto. Cada um de nós pergunte como é que nós avaliamos a nossa vida amorosa. Você dá nota para o beijo, para a transa, porque... Certo? Avaliar a vida amorosa da gente é como a criança avalia o sabor da comida, tá certo? Só que aí tem mais dimensões do que o gosto do picolé de limão. Agora, a ideia de ressignificar a avaliação é dar sabor à coisa, tá certo? O sujeito está gostando da escola, está vivendo. Eu sei o que eu aprendi, eu sei que eu me desenvolvi nessa ou naquela lição. Tá certo? Eu que estou no curso de natação, sei, eu já dei uma boiada, uma nadadinha de costas, tá certo? Eu avalio, a gente avalia o nosso serviço. As moças, especialmente, vão ao cabeleireiro. Quem é que avalia o trabalho do cabeleireiro? Ele fez o serviço, mas a gente avalia se gostou do serviço ou não. Isso tem que valer para a escola. Quer dizer, eu estou gostando, eu estou aprendendo, eu estou feliz. Agora, o professor disse que eu fui mal. Tem que quebrar esse círculo vicioso. Eu deixo as outras 6 para depois. Beleza. O ministro estava falando e eu estava... A Bernadette me deu essa revista, se chama... se chama Prove, não significa prova, ou seja, Prove. A escola... não sabe ainda provar, né? É uma pena. E prove. Então, um colega uma pergunta assim: qual a maneira de avaliar as formações que são oferecidas aos professores? É boa essa pergunta, né, gente? Uma vez eu acompanhei uma orientação de um trabalho. E a pergunta da tese era o seguinte: como aprendem os que ensinam? Né? Porque muitas vezes... Eu gosto dessa ideia de a gente trabalhar com boas práticas. Tem várias estratégias, vamos dizer assim, informativas. Mas eu acho que... Eu queria destacar essa, sabe? Não se trata do professor ter um contexto onde ele pode falar o que ele pensa, o que ele sente... ter uma experiência de aprendizagem, e não ele ficar recebendo instruções para ele repetir na aula. Né? Isso pode ter o seu valor em certos momentos, mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: em um contexto formativo, o professor tem o direito de pensar, discordar, né? Eu, às vezes, trabalho com oficina de jogos, e jogos de raciocínio, de argumentação e tal, e em contextos de formação. E eu gosto de ver os professores vivendo uma situação de aprendizagem, de enfrentamento de situações, problemas, e o que como eles vão traduzir isso na sua prática pedagógica. Eu confio que eles haverão de fazer isso, de fazer uma leitura positiva disso, não importa como. Isso é um jeito. Eu sei que tem muitos outros e se deve trabalhar muitos jeitos, mas eu gostaria de comentar apenas desse jeito aqui. Uma colega perguntou como elaborar a avaliação na educação infantil. Né? Na verdade, na avaliação, assim, o pouco que eu conheço, a avaliação na educação infantil é muito parecida com a avaliação no contexto da saúde.
no sentido de indicadores, né? Entendendo por indicadores, perguntas indiciárias. O Nilson trabalha muito bem isso nos textos dele. Perguntas que são indiciárias e em que a pessoa pode se posicionar a respeito delas. Por exemplo, no caso da saúde, assim, você vai numa clínica do sono, por exemplo, ele te faz uma série de perguntas que seriam indicadoras da qualidade de sono. Então, você trabalha com... Às vezes eles usam escalas Likert, por exemplo, que tem muito, mais ou menos, nada, pouco, enfim. Então, como é que a gente trabalha com observáveis de comportamento, ou de sentimento, ou de evolução, etc., e posiciona, não é, a criança, ou o aluno, ou o professor, numa escala de avaliação em que os termos colocados são indicadores de algo que tem graus de liberdade de flutuação, que pode ser posicionado. Isso eu acho que isso nesse sentido, mais uma vez, a Escola de Educação Infantil tem muito a nos ensinar. Posso falar alguma Faz coisa? favor. Não, é porque eu estou muito preocupada com essa questão da educação infantil, porque no Conselho Estadual de Educação a gente recebe consultas e solicitações que assustam a nós, educadores. Não é? Do tipo, pedir para reprovar um aluno numa etapa da educação infantil. Pais pedindo isso, a escola pedindo isso. Eu acho que nós estamos numa mentalidade maluca. Desculpa eu falar isso, mas quem pede, por exemplo, para segurar o seu filho na maternal 2? Mas o que é isso, gente? Eu acho que nós precisamos parar e pensar o que é o desenvolvimento da criança, o que se espera das etapas da educação infantil, não é? E sair desta mentalidade. Quer dizer, esta seriação que foi imposta, maternal 1, maternal 2, maternal 3, que se gerou, tá certo? Jardim 1, Jardim 2, o que é isto? Nós não sabemos trabalhar com grupos de crianças em etapas diferentes, uma coisa que é muito importante, Lino, está aqui, da aprendizagem, que a gente já sabe, tá certo? Nós estamos criando seriação, onde, na verdade, você deveria ter trabalho coletivo, né? Claro que a criança tem desenvolvimento diferente, você pode equalizar isto, mas é um absurdo a maneira como você está encarando a educação infantil, não é? E avaliar na educação infantil, claro que tem um outro sentido, né? É aquele acompanhamento do olhar sutil do educador para o desenvolvimento da criança, tá certo? Algumas habilidades que ela vai demonstrando, e nós temos N maneiras de ver isso, né? Eu fui alfabetizadora, então eu fico pensando aqui, 1000 coisas que podem ser feitas para você ver em que estágio que a criança está, sem formalizar isto, e deixar... É muito infeliz para a criança isso, ela sentir esse peso, né, de que ela está sendo... E ela percebe. Ela percebe. Eu tenho conversado com amigos meus, psicólogos clínicos, que está aumentando a neurose em criança. Claro. Por que está aumentando a neurose em criança e os consultórios estão ficando assim de crianças? Porque existe sobre elas uma pressão que é indevida. Né? Você não procura fazer com que a criança, nessa etapa, seja feliz, esteja bem, você já quer que ela aprenda, lê e escreva, daqui a pouco nasce lendo e escrevendo. É que nasça lendo e escrevendo. Não? Então, essa questão é muito séria, né? É muito séria. E nós precisamos reverter um pouco isso. Eu sei que existem imposições, instituições educacionais, dos donos da escola, mas eu acho que dialogar sobre isso, que sentido isso faz, né, com a nosso conhecimento, a nossa capacidade como profissionais, precisa ser posto, né? E até construir um novo diálogo com os pais dessas crianças, porque é uma infelicidade, né? Pensar que eu vou reprovar uma criança na pré-escola, ou que eu vou segurar uma criança na maternal, sabe? É uma coisa esquisita, né?
Então, acho que esse eu quis fazer essa colocação, para mim, porque é uma angústia, né, que nós temos. um engano parecido é tratar os colegas da Escola de Jovens e Adultos, do EJA, analfabetos, como se eles fossem iguais a uma criança de 8, 9 anos analfabeta. Quer dizer, é um pecado isso, né? Um adulto, não é? Um jovem, um adulto ou um velho, não é? Que tem uma experiência de vida, que, enfim, que está noutra condição, noutro nível de desenvolvimento, noutra condição de vida. Quer dizer, os dois são analfabetos, mas é uma confusão muito grande tratar um senhor, vamos dizer assim, analfabeto, como se ele fosse uma criancinha. Quer dizer, a gente não sabe diferenciar e integrar, né? Nesse sentido, Menezes, deixa eu só falar uma pergunta aqui. Um colega perguntou assim, como obter autonomia numa instituição, por exemplo, privada, em que as regras são impostas e que você tem que obedecer. Bom, o mesmo vale para o Estado também, eu acho, guardado. Aí, gente, eu quero lembrar rapidamente, eu tenho falado muito sobre isso e tenho escrito um pouco. A autonomia tem duas condições. A primeira não é a independência, mas é a autodependência. Porque na educação infantil se usa muito, corretamente nesse caso, ser autônomo é ganhar independência. Ou seja, a criança dependia da mãe para cuidar do seu xixi, cocô, da sua comida, etc. E agora ela pode fazer isto, ela sabe comer sozinha, ela sabe fazer o xixi, cocô, etc., por si mesma. Então, ela ganhou independência. Eu proporia o termo autodependência, ou seja, aquilo que o outro fazia por mim, eu faço por mim mesmo agora. Nesse sentido de que agora eu sou autodependente do meu cuidado, do meu autocuidado. Então, esse é um lado da autonomia. O outro lado da autonomia, muito difícil, porque também a gente perde autonomia, tá certo? A gente perde independência. Nós, os velhos, por exemplo, temos que conviver com essa dura realidade de perder independência. Mas o outro lado da autonomia, tão importante quanto o da autodependência, é o do pertencimento. Ser autônomo, né, de novo, o Nilson fala muito bem sobre isso nos seus textos. Quer dizer, nós somos pessoas, somos indivíduos, mas nós pertencemos a um coletivo, né? Então, agora, a palavra pertencimento, né, pertencer a uma sociedade, a uma comunidade, a uma instituição, a um grupo, a uma classe profissional, etc., não significa ser refém dela, ser sujeitado a ela, né? Então, o desafio nesse caso agora é como você tornar-se parte, porque, por exemplo, alguém que aprende a ler, ele pertence a uma comunidade leitora. Né? Agora, tornar-se pertencente a uma comunidade leitora não significa ser subserviente, né? Agora, eu sei que é uma negociação difícil, até porque as empresas privadas nos mandam embora, simplesmente, né? Nos trocam por outras pessoas, então elas têm esse poder e fica muito difícil. Daí vem, né, gente, o desafio da gente encontrar espaços institucionais e espaços pessoais de praticar uma autonomia que não se reduza a se tornar refém, submetido, assujeitado, mas, ao mesmo tempo, você possa expressar, né? E é isso. Eu sei que é difícil, enfim, mas esse é o desafio. Eu vou tentar ilustrar também. Eu sempre aprendo com os amigos e aí vem o diálogo. Isso, é. A questão do pertencimento versus autonomia. Autonomia não é se ignorar, é ser parte de um todo. E nós somos parte de um todo. Agora, o jeito da gente ser parte de um todo não significa que você fica refém eternamente. Eu acho que esse todo é a humanidade. Eu vou dar um exemplo que eu vivi há 50 e poucos anos atrás. 50 anos atrás. Eu estava partindo para o exílio, né, em 1969, né, logo depois do ato 5 e tal, e tive que fugir, porque eu tinha muita informação, se eu caísse na mão do repressor ia ser grave para muita gente. E eu estava num avião indo para o exterior. Tinha um amigo que me recebeu nos Estados Unidos, Fernando de Souza Barros,
Isso me facilitou a vida. Mas no avião serviu naquela época uma boa refeição, não mais, né? E no prato da refeição, na bandeja, tinha uma formiga. Eu olhei para aquela formiga, ela estava caminhando, ela disse, essa formiga não existe mais. Ela está andando por aí, mas não existe formiga sem o seu formigueiro. Então, eu, olhando essa formiga, eu pensei, e eu? Eu estava indo embora para um outro país, para um outro mundo, eu digo, eu faço parte do formigueiro maior. Tá certo? Então, eu vou e fiz amigos, construí minha carreira, fui professor na Alemanha e tal. E, anos depois, esse meu exílio era diferente do exílio da formiga, ela desapareceu nisso. Então, a ideia de autonomia e pertencimento tem que ser, eu quis dizer isso porque o Lino pegou na veia. Quer dizer, você é autônomo, não é que você independe do resto. Você é autônomo dependendo do coletivo em que você está. E como eu fazia parte de um formigueiro maior, eu não tive a mesma pena de mim quanto eu tive da formiga que estava na minha bandeja. E, na verdade, né, gente, hoje, escolas e empresas, infelizmente, fazem aquilo que a escola fazia com os alunos, só que elas fazem com os professores e gestores. Né? A escola do passado, se o aluno não tinha boa cabeça e bom coração para conviver com seus pares, ou ele não entrava ou não ficava, não era assim, gente? Hoje, todos entram e ficam, e daí o grande desespero que você não sabe o que fazer com aqueles que nem sempre têm boa cabeça no sentido do que é esperado e nem têm boa convivência no sentido do que é esperado. E a gente precisa aprender como incluir esses excluídos, né, de sempre. Agora, isso vale para os professores. O que a escola precisa descobrir, né, gente, é que é muito caro, é mais barato, no sentido legítimo do termo, vale mais a pena formar o professor do que trocar um por outro. Porque, com todo o respeito, muitas vezes, o que vem no lugar é pior do que o que saiu. Porque as coisas estão sendo feitas para serem assim, infelizmente. Não é? A máquina, nesse sentido, eu sou da cultura digital, gosto e tal, gente, mas estão fazendo máquinas que são melhores do que nós, hein? Como é que a gente mostra que há coisas que a máquina não faz melhor do que nós? Porque, nesse sentido, nós somos insubstituíveis como parte de um sistema. Nós não somos descartáveis, como nada é descartável quando você pensa nessa escala que o Menezes lembrou. Né? Isso é o nosso trabalho de hoje, vamos dizer assim. Né? É duro, mas eu confio que a gente saberá mostrar isso. Menezes, você vai falar das outras questões? Tem mais questões? Tem mais uma, não chega a ser meia dúzia, mas são 5 questões. Uma delas é, quando eu falo em educação integral, se isso está ligado com a complexidade e quais habilidades e competências precisa para isso, e como é que você reúne isso no espaço do tempo. Educar é formar gente. E isso eu vou juntar com outra pergunta que tem a ver com a educação homogeneizadora versus a educação para a diferença. Quando a gente põe 40 alunos numa sala de aula e quer que eles todos resolvam a prova tudo igual para ser nota 10, eu quero alunos idênticos, eu estou formando para... É a educação que eu chamo industrial. E a escola funciona como indústria. Você monta uma linha de montagem para botar um monte de refrigeradores idênticos e de boa qualidade. Formar gente é formar a diferença. E isso implica, sim, uma modificação no ensino. Isso tem uma terceira questão que tem a ver com a ressignificação da educação. Quer dizer, o que seria essa coisa, aquele que quem pergunta chama de idiosincrática? Como é que você ressignifica a educação para produzir a diferença? Isso tem muito a descobrir quais são as vontades, quais são os anseios de cada um. Se você não deixar que os anseios de cada um, preferências,
aí está a idiosincrasia, que elas se manifestem, todo mundo tem que gostar da mesma coisa, fazer do mesmo jeito. Ou seja, todo mundo anota 10 porque pensa igualzinho. A expressão da diferença, isso tem que ser a nova escola. Quem faz do seu jeito. Voltando para a questão que o Lino trabalhava, houve um filme até há um pouco tempo, acho que chamava Ela, que era um cara que se apaixonou por inteligência, por um aplicativo lá que respondia e tal. E termina com uma enorme decepção quando ele percebe que esse aplicativo lidava com ele e com as suas ambições, mas com centenas de outras, porque era muito mais ágil. A relação amorosa tem muito a ver com essa idiosincrasia, com o outro de cada um e com uma certa exclusividade naquela relação. Mesmo que você tenha mais de uma, cada uma é idiosincrática. A escola, como ela funciona industrialmente, a afirmação individual é muito difícil numa sala de 35, 40. Qual é a alternativa que eu tenho encontrado? Pelo menos é a que eu tenho encontrado. É você ter atividades de pequenos coletivos, ou seja, atividades que é dadas para grupos de estudantes, de tal maneira que dentro do grupo você expressa a sua idiosincrasia, a sua personalidade. Quando você tem 40 respondendo a minha pergunta, é difícil que ele possa expressar o seu gosto, a sua preferência. Então, isso tem a ver com a outra pergunta, mudar a arquitetura escolar. A relação escola não pode ser só exposição. Ela pode ter uma exposição, que é lidando com o coletivo, como eu faço nesse momento, mas que tem que ter os momentos de pequenos coletivos em que as pessoas estabeleçam afinidade ou antipatia, se expressem. E isso é uma coisa difícil. Outra pergunta é, em países como a Finlândia, você vê o governo, a universidade trabalhando conjuntamente e tal. E no Brasil nós vemos esses elementos produzindo um vazio que são ocupados por ONGs, por empresas, etc. Eu não acho só que seja esse vazio. Eu acho que a presença de ONGs, especialmente, tem a ver com coletivos de trabalho. Eu vou chamar, o nome geral disso é o terceiro setor. Você tem o governo, você tem o mercado e você tem alguma coisa que gravita entre o Estado e o mercado, que é o terceiro setor. Eu tenho tido boas experiências com o terceiro setor. Eu vejo aí um protagonismo de militância, por assim dizer. Eu vejo no terceiro vetor, muitas vezes, o militante dessa ou daquela causa, e não vejo com antipatia. Já com relação à empresa, de novo, é preciso um enorme cuidado com isso. Uma escola privada é um negócio. Não tem jeito. Ela está lá, ela tem que se sustentar, etc. e tal. Vão acabar com as escolas privadas? Como é que fica a relação entre comércio, negócio e serviço? Primeira coisa, tem que se compreender que uma escola é uma concessão. Uma escola não é uma iniciativa autônoma, uma escola privada é uma concessão. E essa concessão tem que estar submetida a uma certa proposta curricular, que é a nacional, daí a base nacional curricular. E aí tem outra pergunta aqui que eu já respondo junto com isso. Se a base pode fazer diferença no sentido de sinalizar o que é, por exemplo, a chamada educação integral. Se uma escola é uma concessão, ela não tem a autonomia para desenvolver atitudes antiéticas, individualismo competitivo. Essas coisas todas podem ser desvios da concessão para a qual a escola... com empresa de ônibus, também é uma concessão de um serviço público. E ela tem regras éticas, ela tem regras práticas, para continuar tendo a concessão. Claro que
a escola que se estabelece com excelência, ela pode ser mais cara que a outra. E nesse sentido é mercado. Quem pode pagar tal escola? Não é? O taxista que ontem me levou do aeroporto, anteontem, do aeroporto para o hotel, em Goiânia, ele estava falando que a filha dele, eu sempre converso com as pessoas e tal, 16 anos, está numa escola privada e custa 400 por mês. Ele dizia, eu não poderia botar minha filha numa escola de elite, que custaria 5, 6 vezes isso. Mas estavam discutindo a qualidade. Então, educação é também mercado. Eu estou colocando isso porque senão a gente fica tergiversando com as palavras, tá certo? Dá para eliminar esse mercado para ser tudo público. Eu acho que isso é um belo sonho. E eu gosto da comparação com a Finlândia, tá certo? Porque você está a Finlândia cabe provavelmente na zona leste de São Paulo, né? Se você pensa em números, né? Então, é mais fácil você lidar com números menores e com toda uma construção. A Finlândia não chega onde está por essa coisa. Aliás, nós vimos uma incidência, uma tragédia como ela foi tratada na Finlândia recentemente. E parece que é o país mais feliz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um país com muitos suicídios de jovens. E, às vezes, a gente não percebe as coisas. Recentemente, tivemos 2 jovens suicidas fazendo um massacre numa escola pública. Lembremos-nos que esses jovens eram suicidas. Ou seja, eles estavam matando e se matando ao mesmo tempo. E, portanto, quando você somar as vítimas, inclua os agentes do terror, que também são vítimas. Quer dizer, um jovem que chega numa etapa que diz, eu vou me matar, mas vou levar mais gente junto, não esqueça o eu vou me matar. Então, o problema que a gente vive hoje como educador, nós temos que estar muito carregado de esperança. Eu estou pegando esse conjunto de perguntas e trazendo para uma síntese. Nós temos que olhar o mundo como problema e temos que apresentar aos jovens o mundo como problema. Ou seja, vamos ter que reinventar profissões, reinventar a vida social. E hoje tem muito o que eu chamo de solidão em rede. Né? Você está em rede, tem muitos seguidores, tem muitos likes, etc., mas ele está absolutamente solitário no seu quarto. A reformulação da vida social é parte do nosso desafio. E a gente tem que apresentar o mundo como problema para os nossos jovens. Porque nós não temos solução. Eles talvez. Bom, tem uma questão aqui muito interessante, que é a questão da avaliação externa, né? O que o colega pergunta é o seguinte, quer dizer, a escola está refém das avaliações externas e a expectativa é que se prepare os alunos para eles serem bem-sucedidos nelas. Aí eu vou fazer uma reflexão assim colocando alguns pontos. Eu prefiro o termo avaliação de sistema ao de avaliação externa. Ou seja, a Secretaria de Educação, o governo federal, etc., precisam fazer avaliações. Ela é externa à escola, mas ela pertence ao sistema educacional. Então, nesse sentido, ela é interna, só que numa outra escala. Então, preparar, quer dizer, conviver com avaliações internas que a escola faz e com avaliações aí então externas, mas que pertencem ao sistema, é uma coisa que a gente precisa aprender. Enfim, me ocorreu uma coisa muito, talvez boba, mas assim é meio parecido, né, gente, com o conviver com ex-marido ou a ex-esposa. Se tem filho no pedaço, né? Eu tenho 2 filhas que estão no 2º casamento e elas tiveram filhos no 1º. E eu fico acompanhando assim a dinâmica, né? Olha, é muito interessante, porque como é que você aprende a conversar, a desenvolver, a tocar um projeto comum, que é o cuidar do filho, não morando, estando separado?
é uma lição de respeito, não é? de pertencimento, de renúncia, uma série de coisas que são difíceis. Ou seja, a avaliação externa veio para ficar, gente. E eu até pensei e ela é fundamental, porque nós pertencemos a uma sociedade que gasta dinheiro com a educação. E quem diz avaliação externa, a gente está pensando naquilo que o Menezes falou, que é o aspecto econômico, né? A educação é cara. Os professores são mal pagos, as escolas são pobres, os recursos são minguados, como vocês sabem melhor do que eu, mas a educação é cara. O Estado gasta muito com a educação, a família gasta muito com a educação dos seus filhos, em todos os sentidos. Então, onde entra dinheiro, vem a pergunta, né? Quer dizer, se a gente gasta tanto, qual é o rendimento, qual é o produto? É um raciocínio empresarial, mas nesse sentido de comunidade, de pertencimento, a gente tem que conviver com isso, não é mesmo? Se o Estado gasta o mesmo, ou comparativamente o mesmo, com diferentes escolas, onde está, e umas vão melhores do que a outra, onde está a diferença? Eu me lembro que uma vez eu participei de uma banca na PUC, de uma pesquisadora que pesquisou São Paulo, muitos anos atrás. Ela investigou, acho que 8 escolas da Prefeitura de São Paulo. 4 as crianças iam bem e 4 as crianças iam mal. E as condições eram comparáveis, eram aproximadamente as mesmas. E a pergunta da colega foi a seguinte, onde está a diferença? Bom, nesse caso, a variável, sabe qual era? O gestor. Nas escolas bem-sucedidas, o gestor era presente, o diretor meio autoritário, sabia o nome de todo mundo, ficava lá, era uma pessoa presente, atuante, e tinha uma liderança do jeitão dele lá. Nas escolas que as crianças iam mal, ainda que as condições fossem comparáveis, tinha muita troca de gestor, o gestor ficava mais na Secretaria de Educação do que na própria escola, era uma pessoa ausente, permissiva, etc. Enfim, é interessante isso, né? Quer dizer, a situação econômica é a mesma, mas havia uma diferença de gestão, de empenho, né? Ou seja, a avaliação externa permite comparar de muitos jeitos. Alguns, a gente já comentou aqui hoje, a gente não concorda e tal, porque esquece da diversidade e tal, mas o fato é que esse é um primeiro casamento separado que tem filhos e a gente tem que aprender a conviver. Conviver não significa subordinar-se, gente. A pergunta que eu acho é como é que a escola influencia, interfere nas avaliações ditas externas a ela? Como é que a escola convence a um político, a um gestor público, que é aquilo que o Menezes falou, né? Que a escola não se reduz a um Enem, por mais bacana que ele possa ser, né? Agora, esse é o nosso desafio, um desafio de praticar a autonomia e, ao mesmo tempo, tendo pertencimento. Um pertencimento que não é só em termos da escola brasileira, mas do mundo, né? Da educação no mundo, ao PISA e tantas outras coisas, né? Deixa eu aproveitar o silêncio do Lino para acrescentar uma coisa. Eu estou aqui folheando umas revistas do Grupo Prof. É um grupo de uma dezena de escolas municipais. É uma iniciativa de educadores. Olha, são artigos de uma qualidade, só dessa passagem maravilhosa. Só de professores. É certo? É uma militância, no melhor sentido da palavra militância. É certo? São grupos de professores de escolas públicas fazendo um trabalho de autoformação, de análise, de registro. Então, para quem acha que esse país já foi para o buraco, está aqui um sinal de esperança. É verdade. Tem uma questão aqui muito difícil, mas muito pertinente, né? Os alunos aprendem um a um, né, individualmente. E o professor ensina para todos, né? E
E, além disso, tem compromissos de cumprir programas, e etc, etc. Então, como é que a gente trabalha com... Né, o Guimarães Rosa dizia, o capinar é de cada um, a colheita é de todos. Né? Aqui nós estamos falando para todos. A pergunta é o que cada um está podendo ouvir, pensando, etc. E aí o colega disse reforço escolar, quer dizer, eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre reforço escolar. De fato, né, gente, para mim esse é um dos sentidos interessantes da ideia de escola integral. Não de tempo integral, de mais tempo na escola, mas uma escola que, por ver os diferentes aspectos, os diferentes componentes do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e dos professores, ela pode e sabe fazer um trabalho diferenciado. A questão da tutoria, há várias estratégias que se pode conseguir. A questão da tutoria, os alunos mais adiantados trabalhando com o retorno da classe multisseriada, mas numa nova, como uma estratégia de ensino-aprendizagem, né? O psicólogo na escola, enfim, tem muitos, porque de fato, né, se a gente, aquilo que o Menezes já disse, né, gente, se a gente continuar numa estrutura que lembra mais a escola do século XIX e uma forma de pensar e sentir mais parecida, fica difícil, né? O fato é que nós temos que aprender a praticar a diferenciação, tanto no processo de formação dos professores, de recursos de ensino e de aprendizagem, e dos alunos por igual, né? O objetivo é o mesmo, mas há muitos possíveis a serem criados, descobertos e praticados. Né? E eu acho que o reforço escolar, muitas crianças se beneficiam do reforço escolar e têm direito a eles. Né? E se pode, inclusive, incluir os alunos que estão no melhor processo de aprendizagem nesse trabalho, por que não? Né? E eles vão gostar, eu diria. Eles vão gostar. Menezes, quer falar mais alguma coisa? Como é que está a nossa situação aí? 5 minutos. Estava pensando nessa questão da identidade, né, da diferença, né, e estava olhando esse coletivo de trabalho que está aqui. Quer dizer, cada um de nós está trabalhando. Quer dizer, não é que nós estamos trabalhando, vocês estão sendo... Está todo mundo trabalhando, e cada um com a sua cabeça. Então, o Cordão, como eu conheço o Cordão há muito tempo, eu sei do olhar dele se ele está desconfiando, se ele está concordando, etc. e tal, né? O Adilson, né, Dalben, que está lá atrás, o matemático. Então, cada uma das pessoas que a gente vê está lidando com... Então, uma coisa que eu queria dizer, e não é para vocês ficarem tão orgulhosos assim, é que, de certa maneira, cada um de nós, e, portanto, cada um de vocês é um universo. Eu vou tentar colocar, se você quiser entrar para o lado científico em números, eu diria, cada um de nós é muito mais complexo que uma galáxia. Uma galáxia é um juntamento de estrelas. Uma estrela é uma massa de hidrogênio caindo sobre si mesma, produzindo alta temperatura e, portanto, fusão nuclear, e aí você fica numa competição entre a gravitação para dentro e a pressão de radiação para fora. De vez em quando, uma das duas vence, dá um soluço, se ela for grandona, vira supernova, etc. Mas é muito simples, está colocado no diagrama Hertzsprung-Russell. E estrela não tem DNA, não tem a informação no seu núcleo para se reproduzir, e as estrelas são todas muito parecidas umas com as outras. Agora, cada um de nós é um universo, não só porque é única na sua dotação genética, mas é duplamente única na sua vivência, na sua experiência cultural. Então, essa unicidade de cada um de nós se multiplicar pela diversidade de experiências, conjunto de alunos, experiências positivas e negativas, e às vezes trágicas. A beleza que tem nós podemos trabalhar como educadores
é estarmos lidando com uma série de universos à nossa frente. Cada um é difícil imaginar o que vai pela cabeça de uma criança naquele momento. Ela vem de uma experiência diferente uma da outra, e talvez a arte de ser professor é a arte de falar com todos, sabendo que está falando com cada um. E o que a gente diz chega a diferentes cabeças de uma outra maneira e é reprocessado de outra maneira. Essa é a responsabilidade do educador. Quer dizer, saber que aquilo que você disse é uma mensagem diferente em cada uma das dezenas de recepções do que você disse. E isso, quando você está diante de um grupo de 30, 40 crianças e sabe que, pelas estatísticas, 10% já passou por algum abuso, por algum assédio, etc. E, portanto, eu tenho que acolher essa diversidade, esse drama, e fazer disso uma coisa bonita. Quer dizer, eu acho que nós tocamos hoje nas temáticas e no conjunto de perguntas que eu vou guardar com muito carinho nessa dúzia de perguntas, com, perdão o exagero, mas com o drama da condição humana. E quando você vai para a escola, que é nela que desembocam todos os dramas, a escola é o lugar de todas as fantasias, maravilhas e tragédias do mundo. A beleza da escola tem a ver com isso. E quando ela se pretende meramente uma formação industrial de idênticos, tem que virar a página e fazer outra coisa. Então, a gente está no final, e eu vou tentar dizer do meu jeito o mesmo que o Menezes lindamente acabou de dizer, né? Eu acho que a gente ainda não sabe na prática, e talvez nem na teoria, o que significa educação inclusiva. Né? Educação inclusiva não é suportar com muita dificuldade crianças com dificuldades, com limitações, com isso ou com aquilo. Né? Educação inclusiva é um pleonasmo. Né? A educação, por princípio, é includente, é inclusiva. Né? É um pleonasmo que a gente precisa dele, porque a gente não sabe praticar uma educação que seja includente no seu espírito e na sua prática. Né? E o que eu queria repetir é o seguinte, e por que a educação é inclusiva, né, gente? Porque ela é irredutível, ou seja, se eu penso, eu vou repetir o que o Menezes disse do meu jeito. Se eu penso em cada pessoa é irredutível ao outro. Por isso que ela é um indivíduo, é um organismo, ela é si mesmo. Né? E construir identidade, e conservar uma identidade, e transformar-se enquanto identidade no processo chamado vida, morte, etc., é muito difícil. Então, como é que a gente aprende a se pensar como irredutível ao outro? Ao mesmo tempo, nós somos complementares, nós participamos de um todo, nós somos parte de um todo, nós somos aquilo que falta para algo se tornar um todo, em diversos níveis. Né? É muito difícil para nós suportarmos ser parte de um todo em que a diversidade, a heterogeneidade, o direito ao pensamento, ao sentimento, à vida, etc., sejam legitimamente direito das pessoas. A gente sabe conviver com complementaridade, mas no sentido de homogeneidade, do pensamento igual, etc. Né? E isso é muito difícil. E, ao mesmo tempo, né, nós não sabemos nos pensar como indissociáveis. Né? A gente não sabe se pensar como indissociável enquanto ser humano, enquanto um ser vivo, enquanto parte da natureza, não é mesmo? Enquanto uma estrela que, na sua macroscopia, ela é tão complexa quanto cada um de nós na sua microscopia, se eu posso dizer as palavras desse jeito. E é isso aí. Muito obrigado pela manhã que vocês nos possibilitaram, e uma boa tarde para vocês. Infelizmente, eu não vou poder estar, mas tudo bem.